Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quinta-feira, dia 21 de agosto, 20ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está em Juízes capítulo 11, de 29 a 39a. O salmo responsorial é o Salmo 39. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Primeira leitura. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Galade e Manassés, passou por Masfa e Galade, e de lá marchou contra os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou às terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. E Jefté fez uma grande mortandade em 20 cidades, desde Aroer até a entrada de Menite, e até Abel-Carmim, e assim os filhos de Amon foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para a casa de Masfa, sua filha veio ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era a sua única filha, pois não tinha mais filhos. Ao vê-la, rasgou as vestes e bradou: Ai, minha filha, tu me prostrastes de dor. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: Meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasse de teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: Concede-me apenas o que te peço. Deixe-me livre 2 meses, para ir vagar pelos montes com minhas companheiras e chorar a minha virgindade. Vai, respondeu ele. E deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelos montes a sua virgindade. Passado 2 meses, voltou para o seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem pelos falsos caminhos. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciai-me numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo,
Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontravam, bons e maus. Mas o rei entrou para ver os convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O pano de fundo da parábola evangélica é a obstinada recusa por parte de certas facções judaicas de escolher Jesus e deixar-se tocar por suas palavras. Tal atitude com relação ao Filho pode ser interpretada dentro de um contexto histórico mais amplo. Assemelha-se à atitude do povo de Israel ao longo da história com relação ao Pai. Logo, nenhuma novidade. Apenas deixa patente sua dureza de coração para acolher os apelos de Deus nos variados modos e nos mais diferentes momentos da história. O grande banquete preparado pelo rei por causa das bodas de seu filho revela o imenso amor de Deus por seu povo eleito. O reinado de Deus apresenta-se, portanto, sob a figura de um banquete de bodas. A reação dos convidados, porém, é surpreendente. Recusam-se a participar desta festa, dando mais importância a negócios pessoais. E para o acúmulo do absurdo, até chegam a insultar e a matar os servos do rei, os profetas, enviados para convidá-los ao banquete. Não é de se admirar que o rei tenha punido exemplarmente aqueles servos insensatos e tenha convidado para o banquete outras pessoas mais sensíveis a seu convite. Quem teve a honra de ser chamado acabou por não ser escolhido para participar do reino de Deus instaurado por Jesus. Escolhidos foram os pecadores que vagam sem rumo pelos caminhos do mundo. Rezemos. Pai, toca meu coração para que eu me abra aos apelos de Jesus, o qual me convida insistentemente a aderir ao teu reino e a participar das alegrias que dele provêm. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.